Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai resumir o que aconteceu de mais importante no noticiário do Internacional nesta segunda-feira após vitória contra o Cruzeiro no final de semana lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro e que já teve treinamento importantíssimo no CT Parque Gigante. Ótimas notícias para o técnico Eduardo Cudê, retornos do departamento médico e também da seleção de base do Brasil e começa a preparação para a revanche contra o Fluminense na próxima quarta-feira. E é dessa forma que o Inter tem tratado essa partida importantíssima nos bastidores. Fluminense, que também terá novidades, o campeão da América contra o Boca Juniors no último final de semana. A gente vai falar da provocação do Inter ao seu maior rival nas redes sociais também nesta segunda-feira, sobre o jogador que está encaminhando a sua renovação de contrato com o Internacional e também o atleta que o Inter decidiu não vender para a Europa. Eu vou te contar todos esses detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e dar uma brincada lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Bom, o Internacional que venceu ontem o Cruzeiro por 2-1 lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, vitória importantíssima, fundamental para o Inter, 11º colocado, 42 pontos, mesma pontuação do 10º colocado, que é neste momento o São Paulo com os mesmos 42 pontos e uma rodada a menos que o Internacional. Bom, o Inter já retornou ontem à noite de Belo Horizonte e se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante. Eu estive acompanhando a atividade que teve somente a presença dos jogadores reservas no gramado do CT Parque Gigante. Jogadores titulares ficaram na academia, aquele trabalho natural regenerativo após a vitória de ontem contra o Cruzeiro. Os reservas que, inclusive, vocês estão vendo nas imagens, trabalharam finalizações no gramado do CT Parque Gigante. A gente tem novidades importantes para pontuar aqui. Nico Hernandes, zagueiro / lateral esquerdo colombiano, trabalhou normalmente. Ele teve um desconforto no joelho direito, por isso ficou de fora da viagem para Belo Horizonte da partida contra o Cruzeiro. Hoje trabalhou normalmente com uma bandagem, é verdade, no joelho direito. Teve somente um desconforto, não teve lesão constatada e deve voltar à equipe titular. Ele foi titular contra o América, deu uma assistência belíssima num cruzamento de perna canhota pro gol de cabeça do Ener Valencia no empate 1-1 no último meio de semana no Beira-Rio. Ficou de fora e o Dalbert começou contra o Cruzeiro. Teve altos e baixos, na minha opinião, até mais altos do que baixos contra o Cruzeiro na partida de ontem na vitória por 2-1 em BH, mas o Nico Hernandes, recuperado desse desconforto no joelho direito, deve retornar naturalmente à lateral esquerda do Inter, enquanto o René segue no departamento médico se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Presenças também hoje no CT Parque Gigante, Matheus Dias e Tauan Lara, que foram campeões com a seleção brasileira pan-americana na vitória nos pênaltis contra o Chile no último final de semana, ganharam medalha de ouro no Pan-Americano pela seleção brasileira, retornaram hoje. O Matheus Dias, volante, que foi titular ao longo da campanha do Ramon Menezes, técnico da seleção olímpica do Brasil, trabalhou na academia com os titulares porque o voo dele deu uma atrasada em relação ao do Tauan Lara, que trabalhou normalmente no gramado do CT. Outra novidade importante é o Hugo Malo, que vocês estão vendo aí nas imagens. Começou já o retreinamento. Ele que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, tá voltando e deve retornar não contra o Fluminense, somente nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Hugo Malo começando o retreinamento, ainda descartado para o jogo de quarta. Nico Hernandes voltando de um desconforto no joelho direito, deve começar e o Dalbert ir para o banco. E Matheus Dias e Tauan Lara talvez integrem a delegação, que vai ficar relacionada já a partir de amanhã, depois da última atividade no CT Parque Gigante, pensando no jogo de quarta, 7 da noite contra o Fluminense, que depois do título contra o Boca, vitória por 2-1, vitória épica, o primeiro título de Libertadores do Fluminense na sua história, o Fluminense deve vir com um time reserva para encarar o Inter, tá? A informação que vem lá do Rio de Janeiro, deve vir o Fernando Diniz com os titulares, mas eles devem ficar no banco e deve começar com um time quase todo reserva, porque o Fluminense tá na ressaca ainda do título de Libertadores, enfim, é natural, e tem um Fla-Flu no final de semana que vem, deve poupar contra o Internacional. O Fluminense não tem grandes pretensões do Campeonato Brasileiro, a não ser treinar para o Mundial de Clubes.
O que eu ouvi no bastidor? O Inter vai tratar esse jogo contra o Fluminense como uma grande revanche depois da semifinal da Libertadores, que a gente sabe, o Inter jogou mais que o Fluminense para estar na final, mas futebol é assim, em 10 minutos o Inter apagou, o Fluminense ganhou aquele jogo no Beira-Rio de 2-1 e se classificou para a final da Libertadores e acabou campeão, mas o Inter vai tratar como uma revanche e tentar remobilizar de alguma forma o elenco, até porque o Inter deve confirmar uma vaga para a Sul-Americana, não tem mais ambição de pré-Libertadores porque tropeçou contra o América e contra o Curitiba, é o que o Inter tem até o final do Campeonato Brasileiro. Nessa segunda-feira também bastante se repercutiu uma provocação do Internacional, seu maior rival ao Grêmio, porque hoje, dia 6 de novembro, tem 2 anos daquele gol do Tyson de cabeça 1-0 contra o Grêmio em 2021, vitória do Inter que foi muito importante para o Inter permanecer na Série A naquele ano, o Inter ficou a 3 pontos do Z4, mas principalmente, né, a briga do Inter nem era contra o Z4, acabou sendo naquela reta final, mas o Inter, ninguém pensou e se debateu que o Inter cairia de divisão, mas aquele gol do Tyson que serviu para rebaixar o Grêmio, ajudou a rebaixar o Grêmio e foi um Grenal muito importante, e o Inter, que não fazia cornetas institucionais, tá a todo vapor, até porque o Grêmio seguiu corneteando o Inter nesse ano, e é do jogo, tá tudo em casa, o Inter depois daquele Grenal se debateu muito, o Grêmio se incomodou com as cornetas do Inter, o Inter fez mais uma aí depois de hoje, estar completando 2 anos daquele gol do Tyson, naquele 6 de novembro de 2021, aquela vitória importante do Inter que acabou ajudando com o rebaixamento do maior rival. Vamos voltar para dentro de campo, pessoal, porque uma informação muito importante que foi trazida pelo meu parceiro Simon Bianchini em GZH e que a gente confirmou sobre o encaminhamento, que é verdade que já existia, mas agora com maiores detalhes da renovação de contrato do zagueiro argentino Gabriel Mercado. Mercado que está com seus 36 anos, vai renovar o seu contrato com o Inter por mais uma temporada, como a gente tinha trazido por aqui. O Simon confirmou o encaminhamento e é uma informação bem importante porque as bases salariais não devem ser muito distintas. Ele vai receber um aumento salarial, está renovando por uma ideia e uma vontade dele do Inter. Ele teve sondagens do futebol argentino, ele que fez história no River Plate lá na Argentina, teve sondagens para retornar ao futebol argentino, não se sabe os clubes até o momento, mas o Internacional já estava para renovar, ele já tinha falado depois daquela vitória contra o Vasco por 2-1 lá em São Januário, no Rio de Janeiro, há umas 2-3 semanas atrás, que queria renovar com o Inter, queria ficar, é um dos líderes desse elenco, o Gabriel Mercado, já teve a braçadeira de capitão em diversos momentos, vai renovando seu contrato com o Inter por mais uma temporada, vai fechar 37 anos no Inter. Vamos ver se o Inter vai acabar renovando ainda no ano que vem. A tendência é que não, até não sei se o Mercado não vai encerrar a carreira, tá certo? E pra gente fechar, uma informação que eu trouxe aqui, ó, na Rádio Bandeirantes, informação muito importante que eu trouxe hoje aqui no Atualidades Esportivas, segunda edição, das 4 às 6 da tarde. Estive hoje no treinamento do Internacional e eu tive algumas confirmações importantes e bem importantes sobre Maurício. Maurício deve permanecer no Inter para a próxima temporada, pelo menos para o primeiro semestre da próxima temporada. Vamos lá, pessoal. O Inter tinha Johnny e Maurício como os 2 principais ativos para serem vendidos no final dessa temporada, com aquela meta orçamentária de 135 milhões de reais em vendas de atletas. O Inter fechou a venda do Johnny entre 6 milhões e meio, 7 com gatilho, 7 milhões de euros, a gente está falando de 35 milhões, e ainda restariam 45 milhões, porque eram 80 que faltavam, né? De 135, o presidente havia confirmado que faltavam pelo menos 80 milhões em vendas, 35 vão com o Johnny, faltariam 45, e o Inter tinha expectativa de que fosse com o Maurício. O Inter tem 50% do Maurício, teve uma proposta de 7 milhões de euros, é verdade, do Bragantino lá na janela do ano passado, mas não quis vender para o futebol brasileiro e nem por 7 milhões de euros. O Inter queria pegar pelo menos 10 milhões de euros pelos 50% que tem do Maurício. Porém, com o dinheiro que está entrando da Liga, os 109 milhões de reais da primeira parcela, o Inter vai receber outros 109 milhões em 2 parcelas em 2024, vai dar um suspiro aí, vai dar um respiro para o Internacional, bem dizer, nessa próxima temporada, e o Inter está optando por manter Maurício. Claro, se pintar uma proposta surreal, aí outra história. O Inter vai ter que conversar porque pode ser uma das maiores vendas da história do Inter. Agora, a ideia do Internacional é manter o Maurício para a próxima temporada aqui no Internacional, pelo menos no primeiro semestre, e esse dinheiro da Liga está ajudando muito com isso. Informação que a gente trouxe hoje à tarde aqui na Rádio Bandeirantes, no Atualidades Esportivas, segunda edição. O que tu acha da permanência do Maurício? Essa provocação que o Inter fez nas redes sociais, a renovação do mercado. Tu é a favor? Nico Hernandes na lateral esquerda contra o Fluminense na quarta ou tem que manter o Dalbert? Deixa aqui nos comentários que a gente vai seguir conversando. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.